Salve, salve galera, espero que todos estejam bem, tranquilos, serenos e, acima de tudo, seguros e saudáveis nesses tempos de pandemia. Hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas sobre mecânica de fluidos. Aula passada nós trabalhamos aí com o princípio de Stevin, tá lembrado? A gente percebeu, deve estar o link aí em algum lugar. Nós percebemos que a pressão ela varia de acordo com a profundidade dentro desse fluido, desse líquido, né? Na maioria das vezes nós estamos mexendo com princípios hidrostáticos, nós vamos falar então sempre de líquidos. Então, nós percebemos que essa pressão ela é diretamente proporcional à densidade desse líquido. Quanto mais denso o líquido, mais pressão ele vai oferecer, beleza? E percebemos também que depende da aceleração da gravidade local, ou seja, basicamente nós vamos trabalhar só na Terra, a não ser que você leve o experimento para Júpiter ou qualquer um outro planeta, ou a Lua, sei lá. Então o G não vai mudar. E a profundidade, né? Nós vimos aí que para cada 76 centímetros de Hg corresponde a 1 atm de pressão. Né? Para cada 10,3 metros de água, água doce, tá? Nós temos aí a mesma coisa, uma variação também de 1 atm. Então, a gente vai hoje entrar no segundo princípio hidrostático, o princípio de Pascal. Essa aula de hoje vai ser uma aula mais curta. A aula passada necessitou de um tempo maior por causa dos conceitos introdutórios, porque nós resolvemos alguns exercícios juntos, mas hoje essa aula vai ser mais curtinha, porque esse princípio, ele é um princípio mais simples, apesar de ter uma aplicação tecnológica vasta no nosso meio aí. Bom, antes de mais nada, vamos também colocar alguns conceitos introdutórios para a gente poder entender como funciona o princípio de Pascal. Ele funciona baseado nessa figura aí, ó, nesse conceito de vasos comunicantes. Percebam que eu tenho líquido sempre no mesmo nível, olha aí, sempre no mesmo nível, independentemente da forma do recipiente, do volume e tudo mais. Veja que eu tenho aí algumas coisas aí até exóticas, né, uns volumes exóticos, mas ele respeita sempre o mesmo nível, tá? Uma vez que você entende que quando você tem vasos comunicantes, né, quando você tem recipientes em comunicância, nós vamos ter também a mesma lei ocorrendo em qualquer parte desse fluido. Então vamos considerar uma coisa mais simples, a famosa prensa hidráulica de Pascal. Eu tentei desenhar aí um pistão, esse pistão está em comunicância um com o outro. Esse aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa perspectiva. Esse aqui, por exemplo, né, esse lado aqui, ele tem uma área 1, tá aí, ó, área 1, essa tampa do pistão. E enquanto esse outro aqui vai ter uma área muito maior, que eu vou chamar de área 2. Perfeito? É quase que o meu vídeo ali fica em cima da figura. Então, eu vou tentar me policiar aqui para não prejudicar. Vamos voltar aqui. O princípio de Pascal, ele estabelece o seguinte. A variação de pressão que eu fizer desse lado aqui vai ter que ser idêntica à variação de pressão que vai ocorrer desse outro lado aqui. Mas como assim, Fernando? Bom, eu não comentei, mas eu já pelo menos deduzi que vocês perceberam que existe um fluido aqui. Esse fluido pode ser um líquido qualquer, tá? Desde que seja um fluido. Pode ser até gás, inclusive. Se eu provocar uma variação de pressão aqui, ó, vou fazer uma força aqui, ó, pum, uma força F1 aqui. Aí eu variei minha pressão 1 aqui, ó, eu fiz uma força 1 sobre área 1. Não é isso? Essa variação de pressão vai ter que ser a mesma do outro lado, porque essa variação aqui, ó, eu vou fazer de roxinho, essa variação que ocorreu desse lado da prensa hidráulica de Pascal, né, ela vai ocorrendo ao longo de toda a comunicância do vaso, né, todo líquido que está em comunicância, ele vai sentir essa variação de pressão. E a pressão, conforme vocês já perceberam, já deduziram,
ou já sabiam disso, essa pressão ela age em todos os lados, em todas as direções dentro do fluido. Então, se eu empurro com essa força F1 aqui para baixo, esqueci de colocar a notação de vetor, tem que aparecer uma força F2 aqui, mas não é qualquer força F2. Se a variação de pressão é a mesma em qualquer ponto desse fluido, se eu tenho uma área maior, para compensar, eu vou ter que ter uma força maior. Tá aí. Essa força vai ter que ser muito maior. Então, eu percebo que aqui eu tenho uma força 2 aplicada numa área 2. Se a variação de pressão é a mesma para todo mundo, então o que acontece? Opa, estou tampando a figura ali, eu vou tentar aqui corrigir o problema. Se a variação de pressão é a mesma para todo mundo, a força 1 sobre a área 1 tem que ser idêntica, tem que ser proporcional à força 2 sobre a área 2. Isso é o princípio da prensa hidráulica de Pascal. Prensa hidráulica de Pascal. Beleza, meus amigos? Bom, eu tenho que, pelo menos assim, ver como é que isso age, né, de uma maneira mais objetiva. Né? A gente tem isso em freios. Quando você pisa no freio de um carro, você está acionando uma prensa hidráulica de Pascal. Em termos de mecânica, né, de automóveis, né, na parte automobilística, nós temos muita aplicabilidade para isso. Quando você vai trocar o óleo do carro, você coloca o carro lá naquela prancha, a prancha sobe, o cara aperta o botão, a prancha sobe, suspendendo o carro. É uma prensa hidráulica de Pascal, sempre. Tá? Então a aplicabilidade é gigantesca. Mas eu quero fazer uma prova com vocês aqui. Ó. Eu vou observar aqui, desse lado aqui, eu vou só usar a borracha aqui só um pouquinho para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. Ó. Suponhamos que eu enxergue o volume desse cilindro aí. Então, suponhamos aqui que essa tampa, ela baixou até aqui. Então, ela baixou aqui de uma altura 1, beleza? Então, isso aqui corresponde a um volume 1. Será que vocês conseguiram perceber isso? Deixa eu ver, acho que eu vou colocar de verde aqui só para destacar. Vocês perceberam que isso aqui está ocupando um volume? E isso é o que eu vou chamar de volume 1. Como é que eu calculo esse volume? É a área da base, que é a mesma área da tampa, essa aqui, área 1, vezes a altura H1. Bom, alguma novidade? Não. Então, do outro lado, vai ocorrer algo similar. Eu vou usar a borracha aqui também, só para tentar deixar mais claro a figura, para não ficar muito embolado, né? Então, eu vou usar a borracha aqui. E suponhamos que essa tampa, ela vai subir aqui, ó. Na verdade, eu usei a borracha ali à toa, né? Mas não tem problema. Ela vai subir até aqui, ó. Então, essa tampa, a tendência dela é subir. E ela vai ocupar esse espaço aqui agora. Eu não sei se eu estou sendo feliz no meu desenho, mas aí eu percebo que ela também ocupou um volume. O volume está aqui. Por incrível que pareça, ou por incresça que parível, vocês vão perceber que o volume ocupado aqui, vamos calcular esse volume aqui rapidão? Olha, o volume de 2 é igual a área 2, a área da base 2, vezes a altura 2, que ele subiu aqui. Altura 2. Acreditem ou não, esses dois volumes são iguais. Você vai ter que, uma altura 1 sempre vai ser maior que a altura 2 para compensar o volume, né, ocupado. Então, baseado nisso, eu vou estabelecer aqui uma verdade. O volume de 1 tem que ser igual ao volume de 2. Concordam comigo? Bom, como é que eu faço então, se eu quiser calcular esse volume 1 mesmo? Ah, vai ser a área de 1 vezes a altura 1, enquanto o outro é a área de 2 vezes a altura 2. Se eu quiser, por exemplo,
isolar, saber quanto que uma altura vale em relação à outra, eu vou colocar essa área 1 aqui, colocar A2, H2, sobre A1. É uma boa relação, não é? Bom, isso aqui eu estou calculando para esse lado, né? Eu estou calculando para esse lado aqui, ó. Eu estou tentando achar o valor dessa altura 1 aqui, né? Em função, tá aqui, em função da altura 2 e das áreas. Então, reserva. Vamos fazer igual a Ana Maria Braga. Vamos reservar aqui para botar na receita mais tarde. Agora eu vou olhar para o outro lado da figura. Eu vou olhar para esse cara aqui, ó. E eu vou querer saber qual foi o trabalho que eu calculei em 2. Por exemplo, qual seria o trabalho? É uma pergunta pertinente, né? Qual é o trabalho realizado por aquele êmbolo lá? Para levantar um carro, para fazer um carro frear, alguma coisa assim. Qual é o trabalho que realizou? Bom, trabalho vai ser força vezes deslocamento, né? Vezes o cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Mas aqui o vetor força, que é esse F2, e o deslocamento, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, o cosseno é de 0 grau. 0 graus, cosseno de 0 é igual a 1. 1 vezes FD é FD mesmo. Então vamos só reduzir aqui para efeito de simplificar a nossa vida. Beleza? Essa força ali no caso vai ser a força 2. E aquele deslocamento 2 ali na verdade é a nossa altura 2. Então, o trabalho realizado pelo pistão 2 vai ser a força 2 vezes a altura 2. Não é verdade? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Se eu for calcular aqui, ó, o trabalho de 1 vai ser a força 1 vezes a altura 1, se eu seguir a mesma linha de raciocínio. Não é mesmo? Mas o que é o H1? Um H1 não é esse aqui? Então, W1 vai ser força 1 vezes toda essa xanguana aqui, ó. A2, H2, isso tudo aqui sobre A1. Beleza? Aí aqui como é que vai ficar? Vou seguir a mesma metodologia. Ó. Trabalho de 2 vai ser F2 vezes H2. Mas o que é o H2? H2 é H1 vezes A1 sobre A2. Até aí tudo bem? Todo mundo acompanhando direitinho? Tranquilo e sereno o que está acontecendo? Agora, vamos tentar aplicar o Teorema de Pascal para essas duas relações que nós achamos aqui? Simples. Voltemos lá. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, não é isso? Deixa eu só repetir aqui a relação. Mas F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, de acordo com o princípio de Pascal. Quem que vocês querem aí, por exemplo, substituir? Eu posso substituir em qualquer uma dessas relações de trabalho aí. Vamos isolar esse F1 aqui, porque ele está mais fácil, está mais na cara, pelo menos. Então, essa relação ela vai virar isso aqui, ó. W1 é igual a F1. F1 é A1 vezes F2 sobre A2. A1 vezes F2 sobre A2 vezes A2, H2, A2. Então, ó, já posso cancelar algumas coisas aqui, né? Opa, aqui é A1, perdão. Aqui é A1. Eu já posso cancelar algumas coisas aqui, ó. Eu posso cancelar A2 com A2, A1 com A1. Então, eu percebi que o trabalho 1 é igual a F2 vezes H2. Opa, isso aqui é familiar para mim. Onde que eu vi isso? Aqui, ó. Então, deixa eu só botar um link aqui. Olha lá. Essa relação aqui, ó, ela chegou nisso aqui. Então, o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2. Então, eu já percebi que o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2. Se eu fizer a relação, aplicar a prensa hidráulica de Pascal aqui desse lado também, eu vou encontrar a mesma coisa. O trabalho de 2 aqui vai ser igual ao trabalho de 1. Ou seja, isso é a maior comprovação que essa prensa de Pascal funciona perfeitamente. Beleza?
Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que todos tenham, pelo menos, sanado alguma dúvida. Vocês podem comentar aí no vídeo, podem botar suas dúvidas aí no vídeo, eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, vamos ajudar o prof aqui, hein? Professor no Brasil tem que ser ajudado, galera, para disseminar conhecimento, né? Para exterminar de vez as fake news. Tranquilo? Um abraço gigantesco, tá? Do Fernando aí para vocês. Espero que todos tenham bons estudos. Falou? Abraço!